Toda vez que a gente chega no fim do ano, o que mais tem na televisão? Retrospectiva, é ou não é? Todo canal, e passa o mesmo filme ainda, o mesmo vídeo. As mesmas coisas, se passasse uma vez só já estava bom. Mas retrospectiva fala sobre o quê? Sobre o que aconteceu no ano. Mas você percebe que só passa desgraça? Só coisa ruim. Das coisas boas eles passam 15 segundos, 20 segundos e o resto é só tragédia. Quem morreu muito mal, quem morreu pior ainda, é sempre assim. Mas isso é uma coisa da natureza humana. Se você parar para analisar e eu te perguntar agora, o que de bom aconteceu na tua vida, você lembra fácil? Você consegue lembrar alguma coisa muito boa que aconteceu nesse ano para você? Consegue? Quero ver então, olha para a pessoa do seu lado aí e conta para ela alguma coisa muito boa, muito especial que aconteceu na tua vida. Compartilha com ela aí. Só uma, vai, só uma. Aleluia! Sabe o que é engraçado? Olhando daqui, tem gente que já fala 20 de uma vez. Mas tem sempre aquele que fica assim. Por quê? Porque a natureza humana diz que é mais difícil a gente lembrar das coisas boas do que das ruins. Já percebeu? Se eu te perguntar na semana passada quantos dias fez um sol bonito e um dia lindo, muita gente vai lembrar dos dias chuvosos e nublados, mas não lembra do dia bom. E isso não é de hoje, isso começou lá atrás. Você olhando na Bíblia, você vê que o povo lá com Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho. Pensa comigo, atravessar o Mar Vermelho, merece um glória a Deus? Isso não merece. E eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram do outro lado e o que eles fizeram? Começaram a reclamar com saudade do Egito. Ah, é? É sim. Começaram a reclamar com saudade do Egito e eles eram escravos. Aí você fala, não, aconteceu só uma vez, pastor. Depois disso, Deus começa a mandar maná para eles. Eles estavam com fome, cai maná do céu. E o que eles começam a dizer? Oh Deus, podia ser uma picanha. Eles começam a pedir carne. E aí você fala assim, em momento nenhum você vê eles agradecendo aquilo por anos e anos e anos e deixando para trás as coisas ruins. Sabe qual é a real? É que nós nos lembramos rapidamente de 10 fracassos do nosso ano e a gente esquece de 10 vitórias que nós tivemos na nossa vida inteira. É muito mais fácil a gente lembrar do fracasso do que da vitória. E sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É problema de memória, gente? Quem aqui tem problema de memória, levanta a mão. Tem gente que esquece de levantar a mão quando fala de problema de memória. Problema de memória é sério. Mas pouca gente tem problema de memória assim. O problema não é falta de memória. O problema é o tamanho que você enxerga as coisas boas e o tamanho que você enxerga as coisas ruins. Repete comigo, tamanho, a grandeza. Isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com que muitas vezes na nossa memória a gente usa o espaço que a gente poderia usar para outras coisas, para guardar coisas ruins. E quando a gente fala de guardar coisas ruins, você guarda esses sentimentos, esses pensamentos, as coisas que aconteceram de ruim e você deixa de olhar para as coisas boas. Você sabia que tem uma coisa em Israel que eles fazem sempre, toda festa eles fazem? É contar para os filhos, para os netos, bisnetos, aquilo que de bom Deus fez para o povo todo. Isso é uma coisa que você precisa aproveitar, querido. Está chegando aí o Natal. Você vai ter a família inteira reunida. É a chance de você contar tudo que Deus fez na tua vida. É a chance de você falar como Deus tem transformado você, como Deus tem tocado no teu coração. Aproveita essa oportunidade. E sabe como é que Israel faz? O pessoal lá junta a família e eles começam a falar das grandezas de Deus, daquilo que Deus fez lá atrás, daquilo que Deus realizou. E essas festas são maiores ainda porque eles lembram das coisas que aconteceram. Eles fazem isso de 3 formas. A primeira é contando história. Então pega uma pessoa mais velha e essa pessoa mais velha conta para os mais novos o que aconteceu. A segunda forma é lendo. Então eles têm por escrito ali na Torá, têm por escrito em livros ali da família deles e tudo mais, as crônicas regionais ali, e eles leem as coisas que aconteceram. E a terceira coisa que eles fazem é cantar músicas. Repete comigo, música. As músicas que eles mais cantam são as que a gente chama de salmos.
Você pode fazer um são os salmos. E quando a gente canta um salmo, quando a gente lê um salmo, você vai perceber nitidamente que o salmo fala da grandeza de Deus. O salmo ele conta aquilo que Deus realizou lá atrás e traz à memória as coisas grandes que Deus continua fazendo. Quando você olha os salmos, você vê um monte de salmo escrito. Quantos salmos são? Nós temos gospels aqui, 150 salmos. E nesses 150 salmos nós temos vários autores, não é um só. Várias pessoas escreveram no livro de salmos. Por isso a gente costuma dividir em blocos. Um dos blocos que é dividido, a gente chama de Salmos dos Degraus. E o que são os Salmos dos Degraus? É o Salmo do 120 ao 134. E esses salmos são músicas especiais que são cantadas até os dias de hoje, quando eles vão para viagens longas. Repete comigo, viagens longas. Falando de salmos, a gente vai aprender hoje uma coisa muito simples, que é o tema da nossa mensagem. 3 palavrinhas. Repete comigo, 3 palavrinhas. Olha para a pessoa de trás de você e diga 3 palavrinhas. O que isso significa? É difícil olhar para trás, né? Tenta de novo, vê se você pega agora o irmão de trás, mais rápido, vai. 3 palavrinhas, pegou? Tem gente que continua falando com a nuca do de trás. É difícil, é difícil. Quando eu falo 3 palavrinhas, tem gente que já conhece, né? 3 palavrinhas só. Quem tem filho sabe como é que é o negócio. Mas não é disso que eu vou falar, não. A verdade é que os salmos nos apresentam muitas coisas importantes. E uma delas é que existem 3 palavras que são base para tudo isso. E como eu estava falando, existem os salmos dos degraus, que são para viagens longas. Viagens? Pensa comigo. Quando você vai viajar para lugares distantes, você não tem uma playlist, agora é playlist, né? Antes a gente levava uma pasta de CD e ficava trocando, e era aquela briga na família para ver qual CD que ia entrar e qual saía. Em casa era uma briga porque entrava Ludmilla Ferber. E eu, como jovem, gostava do quê? Oficina G3. E meu pai que mandava no som. Então eu ia cantando Ludmilla Ferber até lá, gente. Não estou falando que é ruim não, tá? Mas não era o que eu preferia. Mas quando a gente põe toda a família dentro de um carro e vai para um lugar distante, a gente precisa ter algo que nos lembre aquilo que nós estamos fazendo, que nos conecte para aquilo que nós estamos indo fazer. Se você está indo passear, todo mundo tem que se sentir indo. Vou fazer de novo, tá? Se você está indo passear, todo mundo precisa se sentir indo. Você entendeu? De manhã eu estava perguntando aqui, e o nosso pastor Wesley, dá um tchauzinho, pastor Wesley. Pastor Wesley disse que a playlist dele é composta por Jonas Vilar. É ou não é, pastor? É isso aí. Então eu disse o seguinte: com certeza eu já posso imaginar todo mundo dentro do carro e aquela viagem rolando, e ele lá, olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente, né? Jonas Vilar, gente. Por que eu estou falando de uma música determinada? Porque quando a gente pega essas músicas para longas distâncias, elas servem para que a gente possa não só se entreter naquele momento, mas para que a gente vá pensando naquilo que a gente está fazendo. Os salmos dos degraus, desde o 120 ao 134, são salmos que eles cantavam indo para lugares distantes. Pensa comigo, eles não tinham carro, eles não tinham, a maioria deles não tinha cavalo, então era a pé mesmo, e aquela família que na época era família grande, igual aqui no Brasil a gente está acostumado, e aquele monte de gente cantando no meio do caminho até chegar no lugar de destino. Para chegar no lugar de destino podia ser 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias de viagem, e eles iam cantando o caminho inteiro. Por isso tinha que ter salmo pra caramba, né? E aí entra uma questão. Existem esses salmos, e se você for ver, eles são salmos curtos. Por quê? Porque a pessoa precisa decorar. Você já percebeu que música você decora mais fácil do que texto? Acontece com você? Sim ou não? Comigo também acontece. Por isso, se você olhar os salmos dos degraus, eles são um pouco mais resumidos, um pouco mais enxutos. Em poucos versículos, eles contam uma história enorme. E quando a gente fala disso, você pode ver que no caminho eles iam cantando músicas e celebrando ao Senhor para que se lembrassem daquilo que Deus já tinha feito, daquilo que Deus já tinha
por quê? Porque para eles a memória não era simplesmente uma palavra que foi lançada e eles ouviram uma vez, mas trazer à memória aquilo que traz esperança era a mesma coisa que trazer à memória aquilo que Deus já tinha feito por Israel e com certeza faria na vida deles na atualidade. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia simplesmente como um livro histórico, mas você precisa ler a Bíblia sabendo que o mesmo Deus que começou lá atrás a história, Ele continua fazendo as maravilhas, os sinais e os milagres sobre nós. Você crê nisso? Crê? O mesmo Deus que começou lá atrás é o Deus que faz ainda hoje. E quando a gente fala de memória, automaticamente a gente pensa o que é a memória. E a memória nada mais é do que uma região que guarda informações. E não sei se você já pensou nisso, mas se não fosse a memória, nós não seríamos evoluídos. E eu não estou falando da teoria da evolução, gente, mas eu estou falando o seguinte: quando você aprende a falar, você vai falando palavras novas até que chega um momento que você não esquece as antigas, sim ou não? Isso é memória. Quando você aprende a sair das fraldas, como a minha filhinha está aprendendo a sair das fraldas, ela vai guardando e armazenando o que ela precisa pedir para ir no banheiro. Se não fosse a sua memória, você estava de fralda aqui agora. Essa é a realidade. É a evolução que está ligada à memória. E quando a gente fala de memória, tem outra coisa que está conectada: confiança. Repete para pelo menos 3 pessoas perto de você: confiança. A confiança está ligada à memória. Depois que eu falei tudo isso, a gente vai ler Salmo 121. Abre sua Bíblia aí rapidinho. E se seu irmão deu glória a Deus, como é que é? Aleluia. Aleluia. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Desde agora e para? Desde agora e para? A gente vai falar sobre 3 palavrinhas básicas aqui, bem simples. Mas você percebe que tudo o que eu falei sobre os salmos dos degraus tem nesse Salmo 121. Ele fala sobre história, ele fala sobre aquilo que aconteceu lá atrás, e ele resume tudo em poucos versículos, em poucas palavras, num direcionamento muito simples, para que o povo que cantasse, pensa isso como uma música, para que o povo que cantasse essa música soubesse que estava falando do grande Deus Todo-Poderoso. Por isso daqui a gente pode aprender 3 palavras muito simples que fazem total diferença. A primeira delas é confiança. Repete comigo bem alto: confiança. Repete agora mais alto: confiança. Repete mais alto: confiança. Confiança. Agora só eu. Confiança está ligado ao quê que a gente falou antes? Alguns têm memória. Vamos de novo. Confiança está ligado à memória. E se confiança está ligado à memória, é sinal de que alguma coisa aconteceu na sua vida para que você gerasse aquela confiança, para que você gerasse aquela... Vamos comigo. Para isso eu vou te mostrar de uma forma bem simples, bem direta. Você pode participar comigo, meu pastor lindo? Você, Pastor Wesley. Uma salva de palmas para o pastor Wesley Tabajara. Wesley Tabajara. Você já está contratado, Carlos, você sabe. Esse é o Carlos, gente. Uma salva de palmas para o Carlos. Como eu disse para você, vamos comigo aqui. Como eu disse para você, confiança está ligado ao quê? Memória. Se você vê uma cena como essa, alguém em cima de um tablado e alguém embaixo, o que vem à sua memória? Pula. E a esposa chora, as lágrimas descendo. Não, calma. No 3. Olha a cara de fofinho do pastor. Você vai conseguir, Carlos. Você vai conseguir. Força guerreiro, é.
É porque não é você que está aqui, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Olha essa cena. Você lembrou do quê? De morte? Pessoalmente, eu lembrei numa proporção um pouco menor. Quando eu tinha uns 2 anos, e meu pai ficava na parte de baixo, ele falava, pula! E eu fazia o quê? Isso gerou não só memória em mim, mas gerou confiança. Quando você tem confiança é porque existiu uma memória que te provou que aquilo era capaz de acontecer. Você viu o olhar um para o outro aqui? Existe esse nível de confiança nesse momento? Porque não há memória como esse momento aconteceu. O Carlos, ele deve estar pensando, meu Deus, se eu agachar um pouco mais, será que eu consigo? Mas ele deu uma técnica aqui que é nítida. Ele deu 1,5 passo para trás. Ou seja, ele está contando que o pastor não vai chegar nele lá ainda. Isso é confiança? É medo. Está apavorado, coitado. Obrigado, gente. E o que eu quero dizer com isso? A confiança está ligada à memória. Se você tem memória daquilo que aconteceu de bom, você tem memória daquilo que aconteceu você vai gerar confiança. Isso acontece com Deus também. O primeiro versículo fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E quando eu lia esse versículo, eu já li algumas vezes, e eu lia entendendo assim, o salmista olhando para os montes e dizendo para Deus, Deus, de onde me vem o socorro? Eu sei que o Senhor está nos montes e o Senhor vai me responder. Só que quando você lê a Bíblia, você precisa ir um pouco mais fundo na cultura da época. E sabe o que a cultura da época dizia? Da região toda, só o povo de Israel era monoteísta. Ou seja, só o povo de Deus tinha um único Deus. Todos os outros povos eram o quê? Politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses. E esses muitos deuses pagãos, sabe como eles eram adorados? Através de incenso, normalmente. E onde é que o incenso era colocado? No alto dos montes. Eles não eram colocados em lugares baixos, em vales. Eles eram colocados no alto dos montes. Por isso, provavelmente, quando o salmista disse isso, se ele estava olhando para monte, provavelmente ele estava vendo fumaça de incenso subindo. E aí na primeira leitura você fala assim, meu Deus, então ele não está falando para o Deus Todo-Poderoso? Não, ele está falando que ele está olhando para os montes e dizendo, ei deuses pagãos, de onde me vem o socorro? E na sequência ele responde com o versículo 2 que é top. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que eu estou falando disso? A confiança que você vê no versículo 2 não é simplesmente de algo que ele ouviu falar, mas é da memória que ele teve com Deus. Ele viveu algo especial com Deus, e por ter vivido algo especial com Deus, ele tem total confiança que Deus é aquele que responde no momento que você mais precisa. Deus é aquele que cuida da situação. Deus é aquele que presta socorro quando você pensa que está tudo perdido. É isso. Então ele olha para os montes e diz para os montes, para os deuses pagãos, ei deuses, de onde me virá o socorro? E ele vê que não tem resposta, e na sequência ele responde, o meu socorro vem do alto, daquele que fez os céus e a terra. Quando você confia em Deus, querido, você vai falar para todo mundo que você confia. Não tem medo daquilo que você vai falar. Não tem pensamento, será que Deus vai me responder? Não, se você confia, é porque você tem memória de que Deus já foi Deus na tua vida, e Ele continua sendo Deus. E se Ele continua sendo Deus, os milagres e sinais vão te seguir por onde for. Quando a gente entende isso, você percebe que o nível de confiança em Deus não é determinado por aquilo que você fala dentro da igreja, mas é determinado por aquilo que você fala fora da igreja. Pensa comigo, esse salmo aqui, eles vinham cantando. A Bíblia não diz que eles se reuniam no tabernáculo e cantavam o Salmo 121. A Bíblia diz que eles cantavam no caminho até chegar em Jerusalém. Pensa comigo. Se a gente acabou de falar que os povos em volta eram politeístas, o que está mostrando aqui é que o povo de Deus passava no meio de pessoas que não acreditavam em Deus, passava no meio de pessoas que não confiavam em Deus e gritavam que Deus era o único Deus de verdade, que o nosso Deus era o Deus poderoso, e eles não deixavam para falar isso dentro da igreja.
Eles falavam isso lá fora, no meio das pessoas que precisavam ouvir. Eles falavam isso no meio de pessoas que acreditavam que outras coisas podiam salvá-los. E eles provavam através do Salmo que os montes e os deuses que estavam nos montes não podiam responder. Mas o Deus Todo-Poderoso era aquele que trazia socorro e respondia a todo momento. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente se prepara para adorar ao Senhor dentro da igreja. A gente se prepara para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, a dizer palavras especiais para Deus aqui. Mas aqui, querido, você tem uma pessoa muito especial do seu lado? Tem. Mas essa pessoa já acredita em Deus, por isso ela está aqui. Sim ou não? Quando você deixa para falar sobre Deus e para mostrar sua confiança em Deus lá fora, é que você pode fazer a diferença sobre as pessoas. É que você pode gerar algo de diferente no ambiente onde você convive. Quando eles cantavam esse salmo, imagina o seguinte: eles estavam passando no meio de lugares onde os deuses eram adorados, onde o cara estava lá acendendo incenso, e eles estavam cantando: ei, o seu Deus não vale nada, o meu Deus criou os céus e a terra e Ele pode transformar a tua vida. É disso que a gente está falando. O nosso Deus não é um Deus que você guarda dentro de uma igreja, que você guarda dentro de 4 paredes, que você leva para o seu quarto, tem o seu momento de adoração, você tranca Ele lá dentro e sai. O nosso Deus, se você confia de verdade nele, você leva Ele por onde você for. E quando você for luz nas trevas, todas as trevas verão a luz que existe em você. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: confiança vem da memória. Olha mais uma vez para ela e diga: entendeu? 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 Pensa comigo. Quantas vezes no mundo nós passamos por pessoas, nós passamos por ambientes que dizem pra gente que existem coisas certas a serem feitas, que o mundo está falando que é normal, e nós simplesmente aceitamos, nós simplesmente nos calamos e vivemos no meio daquele ambiente, e vemos aquela situação. Eu não estou falando que você adora esses deuses pagãos, mas você passa pelo meio deles e não fala nada, e não guarda, e não coloca para fora aquilo que você guarda em você. O salmista entendeu que guardar Deus dentro de você é bonito, mas não gera aquilo que Deus espera de você. Você foi colocado na terra para gerar mudança. Você foi colocado na terra para gerar transformação. E para que isso aconteça, você tem que confiar em Deus acima de todas as coisas. Existem pessoas que dizem assim: mas será que Deus realiza? Mas será que Deus faz? Você viu agora há pouco aqui. O nosso Deus continua fazendo, querido. O que muda é o nosso medo. Muitas vezes a gente se paralisa. A gente para no meio do caminho pensando: como é que as pessoas vão me ver? Como é que os meus amigos vão me ver? Deus te convida hoje a tomar uma decisão e a ser alguém diferente na terra. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa ser evangelista, você precisa ser cristão. E como cristão, a diferença já está nas tuas mãos. Se você tiver confiança em Deus, você pode cantar esse salmo por onde você for. Eu confio no meu Deus, aquele que fez os céus e a terra, e Ele age por mim todos os dias. Você pode dar um glória a Deus por isso? A primeira palavrinha você já aprendeu. Qual é? Confiança. A segunda palavrinha que muda a tua vida hoje: proteção. Repete comigo bem alto: proteção. Fala com a pessoa do seu lado: proteção. Versículo 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão, a tua mão, a tua mão. Pensa comigo, quando nós falamos de viver com Deus, como você imagina esse relacionamento? Se existe um nível de confiança real, a nossa confiança nos leva para perto de Deus. Mas se não existe uma confiança real, você sempre tem um espaço entre você e Deus. Pensa aqui no exemplo que a gente acabou de ver do Carlos e do pastor Wesley. O pastor Wesley estava pronto para pular. Você viu a cara dele doido para causar aqui. E ele mirou. E o que o Carlos fez? Recuou. Por quê? Ele mirou, mediu mais ou menos o tamanho da perna, o impulso, e pensou: ele vai cair aqui, para não correr risco. Quando você pensa dessa forma, você entende o seguinte: se você não confia naquilo que está acontecendo, se você não confia em Deus, existe um espaço no meio. Sim ou não? Quem está comigo aqui?
Existe um espaço no meio. Mas quando você confia de verdade em Deus, o que você faz? Se aproxima, você se conecta. E esse versículo fala disso. O Senhor é quem te guarda. Quando nós entendemos o nível de confiança que nós temos com Deus, a gente entende que Deus é como se fosse a nossa proteção 24 horas por dia. Pensa que Deus é o maior guarda-chuva que existe. E você pega aquele guarda-chuva novinho, você abre aquele guarda-chuva e ele fica sobre você, e você sai na rua e está chovendo. Você vai se molhar? Não corre o risco. Nem garoa, nem respingo, nem nada. Porque se ele é o maior guarda-chuva de todos, ele vai te proteger. O nível de proteção que Deus tem para nós é esse. Só que o que acontece? Para que você esteja protegido, você tem que estar debaixo desse guarda-chuva, sim ou não? Alguém já pegou o guarda-chuva e debaixo da chuva de verdade fez assim, ó? Já fez? Sim ou não? E o que aconteceu com você? Molhou, é óbvio. Pra gente é óbvio quando você fala de chuva. Mas quando nós falamos de Deus, muitas vezes a gente tem dúvida. Deus, ele existe sobre nós como uma proteção, como uma cobertura, como o guarda-chuva. Mas o ponto é que muitas vezes nós não permitimos que ele nos proteja. Nós damos um passinho para o lado e essa distância faz com que a gente se molhe. A proteção de Deus não é uma proteção qualquer, mas é uma proteção que tem que estar conectada a você. Repete comigo, conectada. E você percebe isso de uma forma bem simples, quer ver? O Senhor é a tua sombra. Olha para o chão aí, procura a tua sombra. Você consegue enxergar a tua sombra aí no chão? Qual a distância que a sombra está de você? Está grudada? Só a dele está grudada, gente? A sua fugiu? Não? Procura a tua sombra aí então. Tem gente que não está me ouvindo. Achou a sombra? Está aí, está tudo bem? Ela continua com você? Não perdeu pelo caminho? Se existe uma sombra, vamos pensar comigo. Qual é o maior nível de proximidade que pode existir? É a sombra. Alguém consegue ficar tão perto de você como sua sombra fica? Alguém consegue tirar a sombra, guardar no armário e sair de casa sem a sombra? Alguém consegue? Não. E por quê? Porque a sombra é um nível de conexão completa com o corpo. Independente de qual seja, pode ser um objeto, pode ser um animal, a sombra está ligada diretamente ao corpo. E quando nós falamos que o Senhor é a nossa sombra, é a mesma coisa que dizer que a conexão dele é tão próxima com a gente, é tão grudada, que não tem como você estar desprotegido. Não tem como ele deixar de te guardar. Não tem como uma situação acontecer na tua vida e ele não estar perto de você para te proteger, porque ele é a tua sombra. Você entendeu? Só que esse versículo vai além. Ele fala que o Senhor é a tua sombra. E quando eu li esse versículo e entendi dessa forma, eu pensei logo assim: poxa, mas então quer dizer que Deus sendo minha sombra, quem é que manda na sombra? Quem que manda na sombra? Sou eu, não sou? Onde eu vou, a minha sombra segue. Então eu comecei a pensar: tá errado isso, tá errado. Como que Deus pode ser a minha sombra? E aí tem o complemento, querido. O complemento diz assim: é a tua sombra, a tua mão direita. Toda vez que você ler na Bíblia a tua mão direita, é sinal de autoridade. Repete comigo, autoridade. O que isso significa para mim? Significa que Deus é a tua sombra, Ele está próximo de você, Ele está conectado com você, mas não é você que comanda Ele, mas Ele tem autoridade sobre a tua vida. Quando você entende isso, você lê de outra forma, ó. O Senhor é quem te guarda, Ele quem te protege. O Senhor é a tua sombra, aquele que está perto de você, e Ele está à tua mão direita. Ou seja, Ele tem autoridade sobre a tua vida para te proteger, te guardar e te levar a caminhos mais altos. Deu para entender tudo isso nesse versículo? Só que não para por aqui, gente. Eu falo que Salmo de degrau, ele pega muita coisa, resume tudo e faz uma mudança completa na nossa vida. O versículo 6 fala assim: de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O que isso quer dizer? Se você olhar na história de Israel, quando eles saíram ali e estavam no deserto, o sol do deserto pegava. Pegava ou não pegava? Quantos graus dá no deserto? 22, 23, mais ou menos isso. 50 fácil, gente. No deserto lá, 50 fácil. E você imagina que deserto é lugar que não costuma ter chuva, ou seja, nem nuvem tinha. Era sol no coco direto. E aí você vê uma situação dessa, imagina.
O povo tudo no deserto, aquela multidão, e o sol pegando em cima. O que Deus fez para proteger o povo? Colocou uma nuvem sobre o povo. E onde o povo ia, a nuvem cobria e guardava o povo daquele sol forte. O que isso representa? A proteção de Deus sempre será como essa nuvem. É uma nuvem que você pode não enxergar, pode não ter referência nenhuma. Você pode olhar e falar, não tem como Deus me proteger disso. Deus faz acontecer algo sobrenatural e Ele vai estar lá para te proteger e te guardar daquilo que poderia te fazer mal. Se você for ver, quantos males um sol forte pode dar na vida do homem? Quantos males? Pode dar câncer de pele e inúmeras doenças, inúmeras. Quando o sol é muito forte, quando o sol é sempre num grau muito alto, direcionado sobre você, ele vai te fazer mal. E mesmo assim, mesmo o povo até às vezes merecendo, Deus colocava uma nuvem que protegia o povo. E nem o mal do sol poderia alcançá-lo. Só que tem um detalhe, ele fala, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Talvez você diga, o que a lua faz de mal? A lua nada, mas quantas pessoas passam por depressão, por angústia, por enfermidades noturnas? Quantas pessoas não conseguem dormir bem à noite? Quantas pessoas têm problema para descansar realmente? A Bíblia está dizendo que nem de dia e nem de noite o mal poderá te tocar se você estiver debaixo dessa proteção de Deus. A palavra é clara. O salmista diz aqui de coisas que já aconteceram e que se já aconteceram, te dão a conexão com o dia de hoje para dizer que vão continuar acontecendo na tua vida. O versículo 6 mostra isso. E mostra por quê? Porque existia um relacionamento entre Israel e Deus. Por causa desse relacionamento, Deus protegia o seu povo. Aí a gente volta na primeira palavrinha, lembra? Qual é a primeira palavrinha? Confiança. Se houver confiança em Deus, se houver conexão com Deus, automaticamente a gente pula para a segunda palavrinha, que é proteção. E quando você vive confiança e proteção com Deus, você pode chegar na terceira palavrinha, que é destino. Repete comigo bem alto, destino. A Bíblia diz que você será abençoado onde você for, sim ou não? Sim ou não? Você conhece as promessas que Deus tem sobre você? Conhece? Se você não conhece, você precisa conhecer, querido. São essas promessas que te dão a liberdade de dizer que você vai ser abençoado onde você for. E se você não conhece nenhum versículo assim, eu te dou um versículo agora, ó, versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vou ler de novo, você não entendeu? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É isso. É isso. Se você entende, vamos aqui comigo. Se você entende o que é confiança, você tem na memória a confiança com Deus, você vive a proteção de Deus, Ele pode liberar o seu destino. E o que é liberar o seu destino? É dizer de forma clara que tudo aquilo que você fizer vai ser abençoado, porque você está debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que era, que é e que sempre será. É isso. Quando a gente lê esse versículo, a gente não lê simplesmente uma história contada aqui, mas a gente vê claramente que Deus tem os princípios dele, e por esses princípios Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. A saída de onde? A entrada de onde? Do que você quiser, querido. Qualquer caminho que você andar, você vai ser abençoado. Se for na tua empresa, quando você sair pela porta e quando você entrar por aquela porta, você vai ser abençoado. Se for para trocar de empresa, quando você sair daquela porta e entrar em outra porta, você será abençoado. Se for trocar de ano, quando você sair de 2019 e entrar em 2020, você será abençoado. É isso. Deus, Ele tem princípios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E os princípios de Deus são muito claros. Se você vive aquilo que a Bíblia diz, você vai colher tudo que a Bíblia diz. É colheita, é semeadura e colheita. Quando a gente entende esses versículos aqui, esses poucos versículos, você vê que Deus tem uma história traçada com o povo lá atrás. Mas essa história não terminou, porque hoje você e eu somos Israel de Deus. Se Deus amou a Israel e fez tudo isso lá atrás, Ele continua nos amando e Ele continua fazendo hoje. Eu não estou liberando essa palavra sobre você para te empolgar.
Estou falando para você, olha, termine o ano feliz, vá para sua casa feliz, tenha uma semana feliz. Não é isso não. O que eu estou falando para você é Bíblia, querido. E Bíblia é muito mais sério do que autoajuda, é muito mais sério do que palavras de empolgação. A Bíblia é clara. Se você vive com Deus, você vive tudo que Deus tem para você. Se Ele é dono do seu tudo, você vai viver tudo que Ele pode colocar dentro da tua vida. A confiança te leva para a proteção, e a proteção te conduz ao destino que Ele traçou para você. Só que todas as três palavrinhas têm que fazer parte da nossa vida. Não tem como você pular uma delas, como você querer viver só a proteção, se você não tem um nível de confiança, um nível de intimidade com Deus. Não tem como você ter confiança sem ter ali uma ligação de verdadeira proteção de Deus. Não tem como você esperar o destino de Deus sobre a tua vida se você não tem os outros dois. E para isso acontecer, não somos nós aqui os obreiros, o seu líder, que pode colocar sobre a tua vida, mas é uma decisão completa e totalmente sua. A Bíblia é clara que tudo aquilo que acontece na nossa vida é decisão nossa. Deus, Ele tem princípios, Ele tem padrões e Ele faz acontecer, mas para isso acontecer, você que tem que abrir a porta sempre. Por isso hoje, eu não vim aqui para dizer você vai voltar para casa e vai ficar milionário. Eu não vim aqui para dizer simplesmente o seu 2019 vai acabar legal, mas eu vim aqui para dizer que Deus tem coisas novas para você hoje, amanhã e sempre, porque você tem essas três palavras dentro de você. Só que para isso acontecer, depende de você. E se você quer isso, dá um pulo da sua cadeira agora, que você vai fazer uma oração especial comigo. Aplauda o Senhor, vai.